E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, mais um contato aqui, nossas aulas de química. Então hoje a gente vai falar da oxidorredução, então também chamado popularmente das reações redox, é a mesma coisa, ou reações de oxirredução, beleza? Então popularmente conhecido como reações redox. O que se trata a oxidorredução? Então, são espécies químicas que vão transferir elétrons, então você vai ter uma que vai perder e a outra que vai ganhar. Aqui eu coloquei uma reaçãozinha ilustrada para a gente entender o que está acontecendo. Essa reação aqui embaixo, pessoal, é aquela clássica. O pessoal pega um objeto de prata, um cordão de prata, que está com oxidação, né? A prata, ela tem essa coloração aqui, é aquele prateado bem clarinho, né? Diferente dos demais. A prata tem uma coloração bem característica de metal, embora quase todos os metais sejam prateados, né, que a gente chama, mas a prata ela é mais esbranquiçada, tem aquele brilho mais bonito, diferente dos demais. Então imagina que você tem um objeto de prata e esse objeto com o tempo ele acaba ficando preto, né? Um cordão, por exemplo, a gente até fala que eu tenho sangue ruim e o cordão fica preto. Gente, isso não existe, tá? A oxidação da prata ela vai ocorrer você tendo qualquer tipo sanguíneo. É óbvio que as pessoas que suam mais vai promover um processo mais rápido, mas não é por conta do indivíduo especial que vai fazer o cordão ficar, com todo mundo o cordão vai oxidar. E a prata ela é assim bonitinha quando ela está no estado metálico, mas quando ela está no estado iônico, ela já fica com essa carinha aqui, né? Ela fica preta. Ela aqui está formando um óxido, né? Junto com o oxigênio agrega. Então qual é a diferença dessa prata metálica para essa prata preta aqui? Aqui ela tem um elétron a mais cada átomo. Aqui ele perdeu um elétron, tá vendo? Aí o que o pessoal faz? Pega o cordãozinho de prata que está cheio dessa oxidação, coloca numa panela de alumínio, um alumínio metálico assim, brilhosão, bonitão. E coloca ali para ferver, bota um pouquinho de sabão. E depois de um tempo ele fala que limpou o meu cordão. Aconteceu uma reação exatamente como essa, gente. Vamos entender o que aconteceu aqui. Aqui a prata está mais um. Então eu posso até falar do NOx da prata aqui. O NOx da prata aqui é mais um. Então o NOx de um íon monoatômico é sua própria carga. Aqui o alumínio tem o NOx, o número de oxidação dele 0. Toda substância simples tem NOx igual, os átomos têm NOx igual a 0. Aqui eu tenho o íon monatômico alumínio, eu já estou vendo que a carga dele é 3+, então o NOx do alumínio aqui é mais 3. E o NOx aqui dessa prata metálica bonitona é 0. Então ele está intacto aqui com o seu elétron, está 0 a 0, não perdeu. A prata, nesse processo, ela variou o seu elétron. Ela estava devendo um elétron. Então o NOx, a gente nunca pode perder a consciência que o elétron ele é negativo, pessoal. Então se aparecer uma carguinha positiva é porque eu perdi um elétron. Um elétron foi embora. Aí ele ficou com uma carga positiva a mais. Então esse positivo é um indicativo que perdeu elétrons. Da mesma forma, aqui não apareceu, mas se aparecer um íon com sinal de negativo, significa que ele ganhou elétrons. Então, a prata ganha um elétron e vira essa prata metálica. É a reação que está acontecendo lá na sua panelinha que você botou para ferver, uma panela de alumínio, obviamente, o seu objeto de prata. O alumínio, por sua vez, ele era 0 e passou a ficar mais 3. Então, ele perdeu elétrons. Ó. A prata ganhou um elétron nesse sentido e o alumínio perdeu elétrons nesse sentido. Então, um ganhou, o outro perdeu. Um perdeu elétron, outro ganhou elétron, então esse aqui ganhou elétron, esse aqui perdeu elétron. Então a gente tem uma reação de transferência de elétrons, onde um perde, o outro ganha. Esse aqui perdeu ganhou perdão, e esse aqui perdeu 3. Esse processo de perda de elétrons, ele tem um nome. Tá aqui, ó, oxidação. E o processo de ganho de elétrons recebe o nome de redução. Vamos identificar o que aconteceu. A prata foi de 1 para 0, então ela ganhou um elétron. Então a prata ela sofreu redução. A gente pode observar pelo NOx, né? O NOx reduziu, faz até bastante sentido isso. Já o alumínio ele foi de 0 para mais 3, a sua carga ficou mais positiva. Isso significa que ele ficou perdendo cargas negativas, ele perdeu elétrons.
Então, o alumínio sofreu um processo chamado oxidação. Então, ocorreu a redução e ocorreu a oxidação. É um processo de óxido-redução. São os dois nomes juntos, ou também chamado de processo redox, né? Redução-oxidação. Esse processo, pessoal, ele só pode acontecer simultaneamente. A gente nunca vai ter uma redução acontecendo sozinha e nem uma oxidação acontecendo sozinha. Igual você tem lá, eu coloquei um portão na minha casa de ferro e o portão começou a enferrujar. Ele está ali, então ele sofreu uma oxidação. Perfeito. Se o seu portão enferrujou, o processo de enferrujamento é um processo de oxidação. Então o ferro perdeu elétrons. Sim, o ferro do seu portão perdeu elétrons. Só que para ele perder elétrons, alguém ganhou. Não foi gratuito esse processo. E quem ganhou esses elétrons? Bom, foi o próprio oxigênio que se agregou e agora formou aquela ferrugem horrorosa lá no nosso portão, na nossa janela. Então, esses processos não existem sozinhos. Por isso que o nome é óxido-redução. Obrigatoriamente, os dois têm que acontecer de forma simultânea. Então, oxidação e redução são processos que obrigatoriamente têm que ocorrer simultâneos. Então, teve ali uma transferência de elétrons. É bom já deixar claro uma coisa, pessoal. Aqui, a prata, ela ganhou um elétron. O alumínio, bom, o alumínio perdeu 3 elétrons. Bom, essa conta não está batendo e ela vai ter que bater. Porque se esse cara está ganhando um elétron e está perdendo 3, esses 2 elétrons não podem ficar voando. Então, se o alumínio vai perder 3, essa prata vai ter que ganhar 3, porque esses processos não podem acontecer assim. Então, para dar conta desses 3 elétrons que o alumínio está perdendo, eu vou precisar de 3 pratas. Eu já vou fazer um balanceamento nessa equação em função desses elétrons. Se o alumínio está perdendo 3, como é que a prata pode ganhar um só? Então, eu vou precisar de 3 pratas. Só para deixar certinho aqui, então o número de elétrons tem que ser igual. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3, e aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1, MMCzinho. Então, o alumínio continua com 1, e a nossa prata agora vai ganhar um 3 para poder dar conta desses elétrons. Esse processo de transferência de elétrons tem que ser idêntico. Então, o número de um elétron que um está perdendo tem que ser igual a alguém ganhando. Então, se eu fui lá, dobrei a nota de R$50, perdi pelo caminho. Alguém que encontrar essa nota vai encontrar a nota de R$50. Não faz sentido a pessoa achar a nota de 20. Então, se eu perdi R$50, alguém vai achar R$50. Porque exatamente tem que ser o número de elétrons. Senão, a reação não acontece. Então, necessariamente, eu preciso ter essa transferência de elétrons entre eles. E precisamos falar dos agentes. Preste atenção que isso aqui é um assunto que confunde muita gente. Agente é aquele cara que causa. Então, esse cara aqui é um agente e esse aqui também é um agente. Repara que a gente está no primeiro membro da reação. Primeiro membro da reação, nós temos os reagentes. Vamos relembrar isso. E aqui a gente tem os produtos. Reagentes e produtos. Os agentes obrigatoriamente têm que ser reagentes. Você não pode pegar um agente desse lado, porque aqui a reação já aconteceu. Aqui ela ainda vai acontecer. Olha o raciocínio para o agente. A prata sofreu redução. Muito bem. O alumínio sofreu oxidação. Muito bem também. Se a prata está sofrendo a redução, ela está provocando a oxidação do outro. Eu não disse que são processos que acontecem obrigatoriamente juntos? Então, se a prata está sofrendo redução, ela provoca a oxidação. Então, ela é o meu chamado agente oxidante. Da mesma forma, o alumínio. O alumínio está perdendo elétrons, ele sofreu oxidação. Ele provoca a redução. Então, ele é chamado de agente redutor. Então, eu coloquei aqui nesse próximo slide. Agente redutor, ele sofre a oxidação, ele provoca a redução. Senão o cara é ao contrário, né?
Uma coisa é ser redutor, outra coisa é provocar, é sofrer a oxidação, sofrer a redução. Ele não sofre, ele provoca. Da mesma forma o agente. O agente oxidante, ele provoca a oxidação, mas ele mesmo sofre a redução. Como é que isso vai ser cobrado? Como é que isso vem no primeiro momento? Então vai ser o seguinte. Vamos colocar aqui exemplo 1, exemplo 2. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que estar bem habituado em calcular o número de oxidação, pelo menos o básico, né, para a gente poder ver quem está sofrendo transformação aqui. O ideal é primeiro eu verificar o NOx de todo mundo. Bom, o NOx do zinco é 0. Por quê? Porque ele é uma substância simples. O hidrogênio tem um NOx fixo, ele é mais 1. O bromo, como o hidrogênio é mais 1, ele tem um NOx menos 1. Família 7A, né? Quando ele é mais eletronegativo, também é menos 1. O zinco tem NOx fixo, ele é mais 2. Mesmo se eu tivesse esquecido isso, eu lembrei que o bromo ele é menos 1 quando ele é o mais eletronegativo e tem 2 bromos, cada bromo aqui vale menos 1. Eu tenho 2 bromos, então isso aqui tudo vale menos 2. Por isso que o zinco vale mais 2. E aqui esse cara é 0. Vamos avaliar o seguinte. Quem sofreu mudança aqui? Então vamos ver. O zinco sofreu uma mudança, já dá para perceber. O zinco, ele foi de 0 para mais 2. Quem mais sofreu mudança? O bromo continua na mesma, tá vendo? O Br é menos 1, aqui ele continua sendo menos 1. Só que o nosso querido hidrogênio, ele foi de mais 1 para 0. E o que está acontecendo? Pensa aqui, ó, esse cara está reduzindo, tá vendo? De mais 1 está indo para 0. Então, esse cara sofreu a nossa querida redução. E esse aqui está ficando mais positivo, ele está perdendo cargas negativas. Então, ele é oxidação. Se você percebeu que são duas espécies, né? Um perdeu, necessariamente o outro vai ganhar. Existem até reações mais complexas que tem 2 oxidando, um reduzindo, que não vai ser o caso, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Então, se você já sabe um, automaticamente você mata o outro. Então, o zinco ele sofre oxidação e o hidrogênio sofre redução. Se o zinco ele sofre a oxidação, esse cara aqui obrigatoriamente é o meu agente redutor. Pronto. Esse aqui pode ser o agente redutor? Não. Agente você nunca pega desse lado, sempre do lado esquerdo. H. O hidrogênio está aqui. Então, essa espécie aqui inteira, se ela sofreu redução, ela é o agente oxidante. Essa aqui é a dinâmica. Vamos fazer o próximo. Ó, NOx hidrogênio mais 1. NOx. Aqui eu estou vendo que é uma espécie nitrato, né? O oxigênio vale menos 2. Eu tenho 3 oxigênios, vale tudo isso aqui menos 6. Então, ó, mais 1 menos 6. O nitrogênio vai ter que ser mais 5. Então, ó, esse cara é fixo também. Tem que zerar. Ó, então, está dando menos 6 mais 1. Isso aqui é NOx puro. Substância simples é 0. O nitrato continua sendo o mesmo. Ele vem do ácido nítrico, né? O nitrato todo ele vale menos 1. Ok. Para você não precisar recalcular, né? Quando você viu esse NO3 aqui, NO3 aqui, pode contar que o NOx é o mesmo. Aqui não está mudando nada. O nitrato ele vem do ácido nítrico aqui no cantinho. Ó. Então, fazendo a ionização dele, o nitrato todo ele vale menos 1, porque eu arranquei só um hidrogênio, o hidrogênio vale mais 1. Então, se isso aqui tudo vale menos 1 e eu tenho 2 nitratos, 2 vezes isso aqui vale menos 2. Então, o nosso cobre aqui vale mais 2. Cobre pode ser mais 1 ou 2, nesse caso aqui ele foi 2. Não precisava saber quanto ele poderia ser, mas deu para calcular na hora. O oxigênio menos 2, o nitrogênio mais 2. Esse é fácil. O O é fixo menos 2, então o nitrogênio para balancear vai ter que ser mais 2. Na água, hidrogênio é fixo 1, oxigênio fixo menos 2. Eu estou falando aqui hidrogênio e oxigênio fixo, gente. Pode alterar, né? Hidrogênio como hidreto, oxigênio como peróxido, superóxido, ele muda, mas nesses casos aqui é só se tiver como substância simples mesmo eu perceber um peróxido, que não vai ser o caso, não nesse momento. Vamos ver. Quem está trocando aqui, variando o NOx? Ó, o hidrogênio continua sendo mais 1. Nitrogênio está indo de 5 para 2. Já anota ele aqui. Ó. 5 para 2.
O O está ficando igual em todos os casos, O menos 2, menos 2, menos 2, não é ele. O cobre. Sempre que você vê uma substância simples, pode contar que é ela que vai mudar, tá bom? Está indo de 0 para 2. Aqui eu já estou percebendo que de 5 para 2 ele está sofrendo uma redução. E do cobre de 0 para 2 ele está sofrendo uma oxidação. Então vamos lá. O nitrogênio, já que ele sofre a redução, ele é, o HNO3 todo, o meu agente oxidante. O cobre, metal, sozinho, agente redutor, e acabou. Vou contar uma coisa para vocês, não conta para ninguém. Toda reação de oxirredução, que você está vendo um metal, uma substância simples, um metal na forma metálica, assim, sozinho, sem carga, ele é sempre agente redutor, tá? Boa, guarda isso aí, esse OBS aí, que o metal, quando ele está na forma metálica, parece na língua portuguesa, o professor aqui ia me agredir agora, metal metálico, mas isso aqui faz o maior sentido, porque o metal ele pode ser iônico ou metálico, assim como substância simples, ele sempre que tiver no reagente, ele vai ser um agente redutor. Outros muito famosos quando aparece, ó, o permanganato de potássio e o dicromato de potássio, esses caras aqui são agentes famosíssimos. Eles são agentes oxidantes que aparecem demais. Então, apareceu um dos dois, fatalmente serão agentes oxidantes. Eles vão aparecer no reagente, já sabe que ele vai ser oxidante. E o metal também. Não conte isso para ninguém, não. Fica entre a gente. Próximo exemplo para a gente treinar mais um pouquinho. Então, ó, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Então, aqui eu tenho 4 oxigênios, está dando menos 8. O enxofre aqui vai ser mais 6. Ó, eu estou calculando o NOx, colocando aqui em cima. Não é certo fazer isso aqui, mas ele fica mais ajustadinho para a gente enxergar, né? Aqui em cima é só local de carga. NOx, ele não deve nem aparecer na reação. Mas só para fim didático, para a gente verificar quem está mudando o NOx, a gente vai fazer isso, tá bom? Alumínio, 0, que ele é substância simples, olha o que eu falei. Será que ele vai ser o agente redutor, né? Metal sozinho sempre é. O sulfato, se a gente calcular aqui o NOx do alumínio, vai dar mais 3. O enxofre continua sendo mais 6. O oxigênio, menos 2. Você calculou, o alumínio é fixo, tá? E substância simples, 0. Esse aqui é até mais fácil que o outro, né? Então, quem que está mudando? O enxofre não está mudando nada, né? Quem está mudando é o nosso querido hidrogênio. O hidrogênio está indo de 1 para 0. E o nosso alumínio, o alumínio metálico, está indo de 0 para 3. Então, aqui está tendo uma redução do seu NOx. Então, ó, está sofrendo redução. O alumínio está sofrendo uma oxidação. Tá lá. Então, esse cara aqui que tem o enxofre, o hidrogênio, já que o hidrogênio sofreu redução, ele é um agente oxidante. Da mesma forma, o alumínio, que é um metal, ele é um agente redutor. Porque ele é metal, ele é agente redutor? Espera aí que ficou... tá ficando meio esquisito aqui, né? Que bateu ali com a... Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui embaixo, pessoal. Então, o alumínio, ele é um agente redutor, tá bom? Agente sempre desse lado. Vamos ver esse outro caso aqui de baixo. Quem está mudando? Ó, potássio é da família 1A, na tabela periódica. Esses caras aqui nunca trocam de NOx, a não ser que ele seja substância simples. Então, se a gente calcular aqui, o manganês tem NOx 7, o oxigênio menos 2, o H mais 1, cloro menos 1, potássio mais 1, cloro menos 1, porque é da família 7A e é o mais eletronegativo. Cloro menos 1, são 2 cloros, então está dando menos 2. O manganês vai ter que ser mais 2, olha o cálculo aqui, ó. Cloro 0, e aqui o hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Gente, essa aula aqui eu estou fazendo para quem já sabe calcular o NOx, tá? Então é importante que você já saiba calcular o NOx dos elementos, até porque eu só tenho cálculo mais simples aqui, porque senão você vai dar uma voadinha aí. Mas de qualquer forma já dá para pegar bastante coisa.
Já deu para até pegar, eu não estou me preocupando em fazer com detalhes aqui o cálculo de NOx, que isso aí já é outra aula, tá bom? Vamos ver, quem está trocando aqui, eu já estou vendo o manganês é danado, né? Ele sempre troca. Muito difícil uma reação com manganês, que ele não está mudando o seu número de oxidação. Quem mais está mudando? Eu estou vendo o cloro, gente. Aqui ele está indo de -1 para 0. Isso aqui, ó, isso aqui é a tua guia, é um lado e o outro. É isso aqui que tu tem que ficar de olho, tá bom? Então o cloro está indo de -1 para 0. E vai lembrar também que hoje eu não estou preocupado em fazer balanceamento, só mesmo para verificar a óxido-redução e os agentes. Então aqui ele está reduzindo, então ele sofreu redução. O cloro, o cloreto de -1 para 0, está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons. Então vamos ver como é que isso funciona. Quem sofre redução foi esse cara. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. O cloreto está aqui, ó. Ah, mas tem esse também, mas tem que ser antes da seta. Que agente é esse cara? Bom, se ele sofreu a oxidação, ele é o agente redutor, uma vez que ele sofreu a oxidação. Tudo bem, pessoal? Então, ficamos por aqui. Para a gente dar continuidade, a próxima aula a gente já vai ver pilha, tá? Já vai começar a eletroquímica propriamente dito. A gente precisa desses conceitos para a gente sobreviver. Um abraço, façam os exercícios e até a próxima aula. Tchau!